Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Mais uma manhã que vamos meditar no livro de Provérbios e hoje daremos continuidade ao capítulo 20 que ao longo dessa semana nós estamos meditando. E hoje nós vamos falar dos versos 12 até o verso 16, que aborda os assuntos sobre a sabedoria prática, a origem dos nossos sentimentos, ou melhor, dos nossos sentidos, a importância do trabalho e a prudência nos negócios. Vamos ver esses princípios dentro de uma interpretação bíblica que aqui Provérbios vai nos apresentar. Mas antes vamos orar. Maravilhoso Deus, obrigado pela palavra que o Senhor nos traz nessa manhã. Obrigado pelo nosso acordar, o nosso respirar, e que a nossa vida possa ser uma maneira de testemunharmos dignamente o Senhor e aplicar os seus ensinos em nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O verso 12 assim nos diz: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Num determinado momento da história, um rei perguntou ao homem mais sábio do mundo: o que é Deus? O filósofo pediu para pensar, para dar a resposta. Depois pediu mais um dia, e depois outro, e outro, e outro. Ao final, confessou que não era capaz de responder e que quanto mais tempo ele pensava, mais difícil era para ele encontrar uma resposta a respeito de quem é Deus. Tertuliano de Cartago, um dos pais da igreja, falou sobre esse incidente, afirmando ser esse um exemplo da ignorância do mundo a respeito do Senhor, quando está esta pessoa longe de Cristo. Ela não conhece nada a respeito de Deus. E ele disse: o homem mais sábio do mundo não pode dizer quem é Deus, mas o artesão mais simples, o trabalhador que realiza os trabalhos manuais, entre os cristãos, conhece Deus e é capaz de torná-lo conhecido aos outros. O conhecimento de Deus no cristianismo não depende de erudição acadêmica ou sabedoria intelectual, mas sim da fé e da revelação pessoal de Deus, permitindo que qualquer crente, independente de sua instrução, no caso aqui, o artífice ignorante, experimente a Deus e transmita o evangelho através de sua vivência e obediência. Essa é uma prova contundente de que o conhecimento de Deus vem pela própria ação de Deus. Esse provérbio, quando lido a primeira vez, parece tratar da criação. Seria um modo figurado de se referir a um todo do homem, usando as partes, os ouvidos e os olhos, para dizer que Deus é o criador do homem, o que realmente é verdade. Contudo, a forma utilizada por Salomão vai além ao se referir aos ouvidos dos que ouvem e aos olhos dos que o veem. Falando desse modo, os ouvidos e os olhos, pode-se perceber que a ênfase não está no ouvido, mas no ato de ouvir. Como semelhante, o enfoque não está sobre os olhos, mas sobre a ação de ver. E nesse caso, tais ações não se limitam aos sentidos físicos, mas ao seu significado teológico. Assim, ouvir significa acolher as instruções de Deus e obedecê-las, enquanto ver significa conhecer o Senhor quando ele se revela a nós. O homem sozinho não tem capacidade para isso. Conhecer e ouvir e entender as revelações de Deus por ele próprio, de modo que tais acontecimentos
devem ser feitos pelo Senhor. Sendo assim, o cristão deve, em primeiro lugar, ser muito grato a Deus por tê-lo tirado das trevas e trazido para a luz, fazendo-o conhecer o Evangelho e a salvação em Cristo. E essa gratidão deve ser revertida em ações práticas de obediência e adoração ao Senhor. Em segundo lugar, esse conhecimento deve moldar o modo de apresentar o Evangelho aos perdidos, não se importando com os meios de marketing ou de manipulação, mas dependendo inteiramente de Deus para que convença o incrédulo do seu pecado e da sua necessidade de salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Isso faz com que deixemos de buscar criatividade e nos dediquemos à fidelidade da mensagem bíblica dada por Deus. Tudo isso certamente traz segurança ao homem e glória a Deus. O conhecimento de Deus deve nos levar o cristão à intensa busca por conhecimento bíblico, sabendo que nada é inacessível ou difícil demais de entender quando o entendimento é produzido por Deus. E é isso que nos traz segurança. O verso 13 de Provérbios 20 nos diz: não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. O sono aqui não é no sentido de estar dormindo, mas o sono bem mais comum que faz com que muita gente perca coisas e partes importantes de suas vidas. Nesse caso, o sono é o modo de se referir à preguiça. Pelo que Salomão diz: não ame o sono ou você acabará ficando pobre. Salomão aqui se refere às pessoas que não trabalham porque estão sempre descansando. Gostam tanto do descanso que procuram meios e desculpa para permanecer na inércia do sossego. Na verdade, não é incomum se ver pessoas que passam por dificuldades financeiras, mas que quando se oferece a elas algum serviço, sempre tem alguma desculpa para não trabalhar. Mas o escritor vê além das desculpas e dos discursos e nota dentro do coração de tais homens um apego desmedido pelo descanso, mesmo que isso custe muito sofrimento a eles e aos seus familiares. A receita para esse problema é simples. O rei sábio instrui: fique desperto e terá alimento de sobra. Ficar desperto, nesse caso, significa o ato de trabalhar. A conclusão é igualmente simples. Quando alguém domina seus impulsos de repouso excessivo e sai de casa regularmente para trabalhar, como um ato de responsabilidade, consegue suprir as necessidades próprias e dos seus. Ninguém disse que é fácil agir assim, mas o homem sábio conhece as consequências de ter necessidades não supridas por causa da preguiça. Também sabe que o trabalho é um ótimo meio de demonstrar seu caráter e de testemunhar do seu Salvador. Por isso, ele transforma o trabalho em um meio para diversas finalidades, todas elas boas e edificantes. Aí então, ao final de cada dia, depois de ter cansado e trabalhado até o suor do seu rosto, ele chega em casa e tem seu devido e merecido descanso, além de um sono tranquilo, honroso e abençoado. O verso 14 nos diz: não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. É interessante isso, né? Isso faz a gente pensar. E eu quero te fazer uma pergunta. Você já tentou vender um carro em uma agência de carros usados? O que acontece quando o rapaz da agência vê o seu carro?
ele sempre encontra defeitos no carro, não é verdade? E para cada suposto defeito, ele também informava quanto gastaria no conserto antes que pudesse vender o carro. E oferece um valor muito menor do que o valor do mercado. Não é assim mesmo que acontece? E aí você vende o carro muito mais barato do que ele valia. E para sua surpresa, quando no dia seguinte você passa em frente à agência, lá está o seu carro, à venda. Lavado e encerado, mas sem qualquer reparo. E com um preço quase o dobro daquele pelo qual você vendeu. E o pior, quando você pergunta a um outro vendedor sobre as condições do carro, a resposta é: esse carro está perfeito, é filé. Deve ser assim? Parece que Salomão escreveu esse provérbio pensando nesse caso. Mas isso, infelizmente, não é verdade. Digo infelizmente porque o fato é que é muito comum ver cenas como essa no nosso dia a dia. A verdade é que todos nós temos o hábito de menosprezar os bens que desejamos durante a negociação. Dizemos que está caro demais, que o produto não vale tanto e que a concorrência tem um preço melhor, condizendo com o que Salomão afirmou ser o hábito do comprador. Não vale isso, não vale isso. Não é bem assim? O problema é que muita gente ultrapassa os limites das negociações corriqueiras e lança mão de meios desonestos. Infelizmente, temos uma cultura que enaltece a esperteza e a famosa lei de levar vantagem em tudo. É assombroso saber que mesmo entre crentes, isso é muito popular. Prova disso é que a mesma pessoa que enche o produto de defeitos antes de o comprar, depois gaba-se do bom negócio, revelando que sabia estar adquirindo algo bom, enquanto dizia ser ruim. Precisamos tomar cuidado ao vender um produto, pois é natural que os compradores queiram demonstrar menosprezo com a intenção clara de baixar o preço. Seja sábio, não feche negócios por impulsos ou por deixar-se levar por qualquer comentário depreciativo. Como também é nítida a reprovação bíblica a esse tipo de atitude, ainda que o mundo considere esperteza e haja até quem se gabe de passar os outros para trás. Deus preza muito a justiça e odeia mentiras de todos os tipos, incluindo sugestões enganosas com a intenção de lesar outras pessoas em benefício próprio. Se não há uma instância humana que cuide de truques comuns de negociações, Deus conhece cada coração, cada tática e cada intenção, sendo Ele o justo juiz que pune o mal. Portanto, não desdenhe da capacidade de Deus de julgar trapaças. Fica aqui a dica. Verso 15 nos diz: mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimentos são uma rara preciosidade. Não é verdade que ficamos perplexos com o grande contraste entre a beleza das pessoas e a falta de noção das suas respostas? É claro que nem todas as pessoas bonitas falam bobagens, mas precisamos refletir sobre os valores do mundo atual, extremamente centrado na beleza e totalmente desinteressado do conhecimento e da sabedoria. Salomão, ainda que em uma época tão distante e em uma cultura tão diferente da nossa, conseguia vislumbrar o mesmo disparate de valores. Assim, para introduzir o assunto, o escritor pinta um pano de fundo, onde há ouro e rubis em grande quantidade. O primeiro valor que salta aos nossos olhos é a riqueza. Porém, é possível perceber que esse versículo se preocupa em apresentar adornos mais do que riquezas. O enfoque não está no dinheiro, mas sobre a beleza das joias
feitas de ouro e de pedras preciosas, e da formosura que elas emolduram, ou melhor, que elas apresentam. Tal aparência não é ruim, mas desejável. Por isso nós nos esforçamos para nos arrumar e para usar adereços que tornem nossa aparência melhor. Todavia, ainda que tais adornos sejam bonitos e valiosos, o escritor aponta algo mais caro e belo que muitas joias, dizendo que os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Em resumo, é muito melhor ter uma boca que fala coisas sábias do que usar muitas joias lindas e preciosas. Na verdade, os ouvidos das pessoas devem ficar mais impressionados conosco do que os seus olhos. Isso deve nos fazer refletir muito. As pessoas dos nossos dias se tornam reféns da aparência. Seu tempo é gasto em aparelhos de academia e não em páginas de livro. Seus objetivos envolvem roupas, músculos e aparelhos eletrônicos em vez de qualidade de caráter, conhecimento amplo e procedimento sábio. As pessoas se parecem mais com estátuas bonitas de interior vazio, completamente ocas. Por isso as escrituras se dedicam tanto a nos fazer entender o que tem valor significante e quais são as consequências de ignorar a verdadeira sabedoria, tanto a do conhecimento secular como a do conhecimento por Deus por meio de Cristo. O tipo de beleza que o mundo preza fica bem apenas em pinturas e esculturas que, sendo atraente aos olhos e não tendo nada a dizer. Quanto às pessoas, é bom que sejam bonitas, mas é essencial que sejam sábias. O verso 16 nos diz: tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Salomão supõe a seguinte ordem: tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. É como se a ordem partisse de um juiz que, sendo informado do não pagamento da dívida pelo devedor, faz com que o fiador tenha que cobrir o débito com todos os seus bens, até o ponto de ter suas próprias roupas tomadas. A segunda parte da ordem, ainda vislumbrando as roupas do fiador, diz: sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana, a uma prostituta. Independente das possibilidades, o resultado é o mesmo, fazendo com que aquilo que o fiador deu como garantia pela dívida da pessoa estranha lhe seja tomado. Essa lição é muito importante porque não é raro sentirmos simpatia por pessoas conhecidas há pouco tempo e passar a confiar nelas como se fossem velhas conhecidas. Quanto mais confiável alguém é, mais facilidade tem de confiar nos outros, o que a torna uma presa fácil dos aproveitadores. Por isso o alerta vale para a nossa credulidade, para que a nossa credulidade não seja utilizada de modo tolo, mas controlada pela cautela e astúcia do homem sábio. Tomar decisões às pressas ou julgar que se conhece alguém em pouco tempo são características do tolo, pelas quais ele frequentemente paga caro. Por isso, aprender das Escrituras e ouvir conselhos são passos fundamentais para quem não quer cair nesse tipo de enrascada. Quanto aos tolos, o escritor diz que quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega ao fazê-lo está seguro. É o que diz lá Provérbios 11:15. Esses aqui são os temas de hoje, e que essas palavras e princípios possam ocupar nossas mentes e corações, para que sejamos sábios em nosso proceder para a honra e glória do Senhor. Vamos orar.
Maravilhoso Deus, obrigado por ter nos tirado das trevas e nos levar à luz, nos dando o conhecimento do Evangelho e de Cristo, e com poder para apresentá-los aos perdidos. E que essas práticas, esses princípios que aprendemos aqui, estejam presentes em nossas vidas, e que sejam testemunhas, e que as pessoas possam vê-las em nossas vidas. O fazer negócios com honestidade, falar aquilo que é agradável aos ouvidos das pessoas, viver um comportamento digno de servo cristão. É isso que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus os abençoe e que possam ter o restante de semana no Senhor. Nós nos vemos no final de semana. Um abraço.